Por que falar desse tema? É, né, relações líquidas. Acho que o mais importante assim nesse início é explicar de onde que vem esse termo líquido e por que que eu vou falar sobre esse assunto. Então, assim, para quem já é curioso, já está buscando informação, né, na internet, enfim, para quem gosta de ler e tudo mais, pode ser que já tenha ouvido falar desse termo, né, de relacionamento líquido, de amor líquido, de relações líquidas. Esse termo líquido, né, relacionado às relações humanas, tanto as relações amorosas quanto as relações interpessoais de uma maneira geral, elas são vindas de um conceito de um sociólogo polonês, que é o Zygmunt Bauman. Se vocês quiserem pesquisar depois, enfim, vale muito a pena. Tem vários livros sobre o assunto, né? Ele faleceu agora em 2017, então ele escreveu a sua obra e, enfim, divulgou todo esse conceito da modernidade líquida, do amor líquido, a partir já dos anos 2000, né? Os livros dele são de 99, 2000 a respeito desse assunto. Então ele é contemporâneo nosso, ele escreveu sobre isso enquanto estava vivendo isso também junto aqui com a gente. Então é um sociólogo que vale muito a pena ler, inclusive o livro Amor Líquido, né, que é o que vai falar justamente da parte de relacionamento amoroso mesmo, é um livro que foi feito com uma linguagem leiga, não é uma linguagem tão técnica, é possível, é bem acessível, é um livro até curto, né, não é um livro daqueles livros longos de filosofia nem nada disso, então é uma leitura muito simplificada, muito boa para a gente fazer e que é bom para a gente compreender a natureza das relações humanas atualmente, principalmente para quem é curioso a respeito de relacionamento, é uma leitura muito bacana de se fazer. Eu vou deixar a referência do livro também na descrição aqui da live, tá bem? Bom, o que que fala, né? Muito resumidamente, o que que é esse conceito de relação líquida, de relacionamento líquido, né? Através dessa ideia do Bauman. Então, ele coloca esse termo líquido para fazer uma metáfora, né? Baseada na física, do sólido e do líquido e do gasoso, do que é concreto, do que é mais abstrato, mais fluido, para falar justamente dessa capacidade de fluidez e de adaptação que as relações humanas vão ter a partir do século XX. Então ele faz uma comparação de como que eram as relações antes, né? Como eram as relações no século anterior, que eram sólidas e concretas, baseadas numa necessidade de preservação, inclusive, da espécie de forma coletiva. Então, tanto as relações de trabalho quanto as relações afetivas, elas eram sólidas, porque o que estava sendo importante até então, naquele momento na sociedade, era o progresso e era a manutenção, por exemplo, inclusive, dos bens em determinadas famílias, em determinadas nações, em determinados grupos. Então, até as relações amorosas, elas eram muito determinantes, os casamentos e tudo, para que se mantivesse o progresso e para que se mantivesse a renda, por exemplo, em determinados grupos, né, e que isso não se espalhasse, não se misturasse. Então as relações eram sólidas. Primeiro, na maneira como eram feitas as escolhas para os casamentos, né? Isso a gente pensou no século XIX. E também a maneira como eram mantidas as famílias. Então as relações elas eram feitas para serem duradouras. Então os casamentos, né? Até a própria ideia, se a gente for pegar da própria igreja, dos casamentos terem que durar a vida inteira, tinha por trás essa ideia da manutenção da renda, da manutenção dos bens daquela família naquele mesmo lugar, enfim, naquela mesma região e naquela mesma família. Então havia essa. Desculpa, peraí. Então havia esse interesse dentro das escolhas, inclusive das relações familiares, das relações amorosas também. E aí, quais são, a gente pensando no século XIX, aí quais são as heranças disso para o século XX, né? Então, se a gente for pensar nas gerações que estão vivendo agora, então as gerações que estão com 70, 60 anos, até 50 anos também, continuam com essa ideia que vem perpetuada do século passado, do século XIX, final do século XX, de que as famílias precisam durar, né? Os casamentos precisam durar para sempre. Então,
A geração talvez dos nossos pais, dos nossos avós principalmente, ainda tem, repercute no imaginário essa ideia de uma relação sólida, de uma relação duradoura, da escolha do casamento ser uma escolha para sempre. Então, das relações serem mais sólidas. E aí o que vem acontecer no final do século XX, início do século XXI, né, é justamente o rompimento dessa ideia. O que até então era considerado um valor, que era o progresso e a manutenção da renda, a manutenção da família e tudo mais, muda totalmente de perspectiva a partir do momento em que o indivíduo passa a ser a, o que é mais importante, a partir da ideia do individualismo e da ideia de que a nossa felicidade, o nosso bem-estar pessoal é mais importante do que o progresso coletivo e a manutenção dos bens e tudo mais, né? A mudança da ideia da sociedade ser uma sociedade para de ser uma sociedade de acúmulo de bens para ser uma sociedade de consumo e esse consumo ser feito de forma individual. Então, isso muda também a perspectiva das nossas relações, tanto as relações de trabalho quanto as nossas relações interpessoais, porque o que acaba sendo mais importante nesse momento e no nosso momento atual, no nosso momento contemporâneo, da gente que está vivendo agora, é essa ideia de felicidade individual, de que a gente tem que buscar nosso próprio bem-estar, de que a gente tem que buscar o que nos faz bem, o que a gente quer como pessoa, como indivíduo. E aí, por conta dessa ideia do individualismo cada vez maior e se colocando mais importante do que o bem, do que o progresso, do que o bem coletivo, a gente começa a mudar de ideia também sobre o que é importante nas nossas escolhas de relacionamento. Então, eu estou dando esse panorama todo um pouco, né, da teoria do que é a modernidade líquida, de como é que acontece essa modificação do antes e o depois, né, da sociedade, para se chegar nesse conceito do Bauman, porque hoje a gente vai falar de relacionamento de amor líquido, de relacionamento líquido, como um conceito que já tem se falado até bastante, inclusive na internet também, das relações serem mais fluidas e de serem mais frágeis e vulneráveis por conta disso, mas no caso do conceito dele tem toda uma explicação por trás disso. Mas o que chega para a gente? O que chega para as pessoas que estão se relacionando hoje, né? E quais são as consequências desse pensamento individualista tá sendo tão perpetuado, tão estimulado, explorado e sendo colocado como um valor para a nossa geração, para a geração que está se relacionando agora, que está escolhendo seus parceiros, que está se casando, que está se separando, enfim, nesse momento. Então, a gente está falando, né, das pessoas que estão com 20, 30, 40 anos nesse momento agora e que estão vivendo muito fortemente essa ideia das relações líquidas, né? Estão vivendo relações líquidas muito mais do que as gerações anteriores. Então, como é que essa ideia chega para as nossas escolhas de relacionamento hoje e para a maneira como a gente se relaciona? Então, o relacionamento líquido, de acordo com a ideia do Bauman, o amor líquido, é justamente as relações amorosas estarem mais fluidas e, portanto, adaptáveis e também mais vulneráveis e mais frágeis. Então, os nossos laços não são mais laços sólidos, não são mais laços concretos, como já foram em gerações anteriores. São laços mais líquidos. Isso tem pontos, lógicos, isso tem pontos positivos e negativos, né? O ponto positivo, talvez, principal, é que se a gente está numa relação, numa escolha de relacionamento, né, baseada na ideia do individualismo, do nosso bem-estar e da nossa felicidade, a escolha do nosso parceiro, né, ou da nossa parceira, enfim, da nossa parceria, em termos de relacionamento, não está baseada numa ideia de, enfim, manutenção de bens, nem nada disso como acontecia antigamente. A nossa escolha vai ser baseada no que vai fazer bem para a gente, como indivíduo. Então, ao escolher um parceiro, escolha um parceiro que tem potencial para talvez concordar com as ideias que eu já tenho, talvez fazer o tipo de programa e o tipo de planos para o futuro que tenham a ver com os meus próprios, né? Que traga qualidade de vida, bem-estar, que traga coisas positivas para a minha vida pessoal. Então a escolha do parceiro já começa assim.
E a maneira como se colocam as relações, a manutenção das relações, também acontece assim. Então, um ponto positivo é que a gente, quando vai escolher nosso parceiro, a gente escolhe pensando naquilo que vai nos fazer bem e na maneira como a gente mantém a relação também. Então, a fluidez da relação líquida. Peraí. Desculpa. Bom, a fluidez. Meu Deus do céu. Que isso? A fluidez da relação líquida, então, vai ter a ver com a possibilidade também de ir e vir. Essa possibilidade de ir e vir, ela pode ser um ponto considerado muito positivo, mas para muitas pessoas ela também pode ser considerada um ponto negativo. Essa fluidez, né? Essa capacidade da gente se adaptar, não se adaptar, escolher estar, escolher não estar, pode tornar as relações melhores, mas também se tornam as relações mais frágeis em alguns aspectos. Então, o fato de poder tornar as relações melhores é o quê? Se eu não estou presa para sempre na minha escolha de parceria, né, nessa ideia de um casamento que tem que durar a vida inteira, se eu não estou entrando na relação presa nisso, eu consigo tanto fazer uma escolha melhor, quanto perceber se essa relação não me faz bem, se essa relação, por exemplo, é uma relação abusiva, uma relação tóxica, ou é uma relação que, de certa maneira, eu não consigo me adaptar. A liberdade de ir e vir de uma relação líquida faz com que a gente possa escolher não estar mais nessa relação. E isso pode ser muito positivo e para algumas pessoas é considerado muito negativo quando vão fazer essa comparação dos laços mais concretos, né, que já foram no século passado, enfim, há mais tempo atrás, as relações serem concretas. Então, hoje a gente tem maior liberdade de ir e vir nas relações. Isso, para a geração de 20, de 30 anos, por exemplo, talvez tenha sido até mais forte do que para as pessoas da geração de 40 e 50 anos, que já vivem isso, que já vivem a possibilidade de se divorciar como uma coisa mais normal, natural, comum e socialmente aceita, né? Que as gerações anteriores não era assim. Então a gente vive hoje com essa ideia do casamento não ser um casamento que vai durar necessariamente para sempre, não precisa ser, né? A gente já entra em relações, mesmo em relações de casamento em que a gente deseja ficar a vida inteira com aquela pessoa, a gente sabe conscientemente que por mais que haja esse desejo, se em algum momento não houver mais esse desejo, a gente tem liberdade para se separar sem ser condenado socialmente, sem ser excluído, sem ser colocado numa categoria inferior ou pior, como já foi antes. Principalmente para as mulheres, já foi muito difícil ser uma mulher separada, divorciada, gerações anteriores, porque eram mulheres que seriam julgadas, condenadas, excluídas, enfim, às vezes até impedidas de ter novos relacionamentos por conta desse julgamento. Então hoje a gente já não vive isso. É socialmente aceito que as pessoas se casem, se separem, se casem de novo, se separem de novo, e isso não embora ainda exista algum julgamento social, mas isso não é uma coisa que condene a pessoa a ter um futuro de determinada forma e não poder ter escolhas melhores na vida dela com relação a sua a continuidade da sua vida amorosa. Então, hoje para nós fica muito mais fácil pensar nessa liquidez também como uma coisa que facilita, né, a possibilidade de a gente fazer escolhas amorosas nas nossas relações. Mas, para muita gente, também é considerado uma coisa que seja negativa. E por quê? E aí a gente vai falar não só da adaptação e da liberdade de ir e vir nas relações, que podem ser positivas, mas da efemeridade das relações. O que é a efemeridade? As relações estarem durando muito pouco, né? As relações estão muito curtas, estão muito rápidas, superficiais, muitas vezes até vazias. Para as gerações, né, que hoje está vivendo seus 20, 30 anos, isso é bem mais claro. Porque se as gerações de 40 e 50, que estão com 40 e 50 anos nesse momento, conseguiram viver a possibilidade de estar num casamento e se separar sem ser tão rechaçado como as gerações anteriores eram, a nossa geração hoje está tendo de 30 e de 20 anos, os jovens de agora, os jovens adultos de agora, estão tendo uma dificuldade muito grande em iniciar uma relação numa intenção de ser uma relação duradoura.
Então, se nossos pais puderam se divorciar e ter uma nova relação, construir novas relações melhores por conta de estarem pensando no seu bem-estar e por conta de serem socialmente aceitos se divorciassem, nós estamos tendo dificuldade, né? É uma fala muito comum que estamos tendo dificuldade em iniciar um vínculo e manter um vínculo que chegue até o casamento, ou que dure bastante quando está no casamento, né? As relações estão mais curtas, as pessoas estão mais exigentes, mais intolerantes. Então, essa ideia do individualismo, que foi a que criou que trouxe todo esse conceito da liquidez para as relações, né, na teoria lá do Bauman que eu coloquei no início. Então, essa ideia individualista, hoje, ela está cada vez mais forte. Então, o nosso bem-estar pessoal e o nosso prazer, inclusive, as nossas ideias individuais estão cada vez mais fortes e se sobrepondo à possibilidade de se relacionar. Então, hoje as relações estão mais curtas, mais superficiais e mais vazias, porque as pessoas estão entrando nas relações ou buscando relações que, que satisfaçam nosso prazer pessoal, nosso bem-estar, acima de qualquer outra coisa. Então, fica sendo cada vez mais difícil se aprofundar nos vínculos, se relacionar de fato com a outra pessoa, considerando as ideias, as opiniões, a maneira como a outra pessoa se coloca, respeitando essa individualidade do outro, mas adotando de fato uma parceria, um vínculo. Então está cada vez mais difícil para os jovens de agora se vincular verdadeiramente ao outro. Então essa liquidez ela está ficando cada vez mais fluida e mais frágil, deixando as relações mais superficiais, menos profundas e mais rápidas. Então as relações acontecem se entramos numa relação que poderia ser uma relação amorosa e por algumas coisas, uma ideia diferente, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de se relacionar diferente, eu já não concordo com aquela pessoa, tem sido muito mais fácil para as pessoas se desvincular e tentar com uma outra, se desvincular e tentar com uma outra. Às vezes nem chega a se criar um vínculo, às vezes se cria o vínculo, mas ficou muito mais fácil esse trânsito, esse ir e vir. E aí que as pessoas vêm falar, né, da ideia da liquidez no relacionamento ligada ao desapego, né, que hoje tem sido colocado como um valor quase entre os jovens adultos, que o desapego, se desapegar facilmente, não sofrer muito tempo por amor, não mergulhar muito profundamente nas relações, né? E isso tem sido colocado quase como um valor, quase como uma regra para se relacionar hoje em dia. Então, por conta disso, as relações têm ficado cada vez mais frágeis. E isso faz, lógico, com que as pessoas que estão nas tentativas de se relacionar, né, de se relacionar amorosamente, que entendem que ter uma parceria é uma coisa boa, que querem, que buscam isso vai ficando cada vez mais frustrante para essas pessoas que esteja sendo tão difícil se vincular, se relacionar e manter uma relação por bastante tempo. Né? Hoje em dia, um casamento que dura 5 anos pode ser considerado um casamento que deu certo, porque 5 anos já é bastante tempo. Um casamento que dura 10 anos, então, é um casamento que, meu Deus, que é exemplo de felicidade para outros casais, porque tem sido muito difícil manter relações amorosas com mais tempo do que isso. Né? A gente já sabe, tem um ponto que também é bem falado, bem colocado nos portais de psicologia principalmente, né? Sobre quanto tempo que dura o amor, quanto tempo que dura a paixão. Então já tem estudos que vão falar que quimicamente no cérebro todas as reações químicas que acontecem conosco quando estamos apaixonados, que essa duração da paixão então é uma duração de 2 anos. A partir desses 2 anos existe uma baixa dessa energia do que nos movimenta para a paixão, né? As sensações, inclusive corporais, enfim, que nos afetam. Isso diminui, né? Porque existe esse efeito aí neuroquímico e depois que passam esses 2 anos, a decisão, por exemplo, de continuar numa relação seria uma decisão racional e não uma decisão emocionada enfim, que tivesse a ver com essas reações neuroquímicas que estão acontecendo no nosso cérebro. Então, a partir desses 2 anos, e aí o que muitas vezes acontece? É como se esses 2 anos fossem o prazo de validade
das relações. Se eu estou buscando uma relação que me faça bem, que me dê qualidade, que me dê prazer, qualidade de vida e me dê prazer, e são 2 anos que duram o tempo das reações químicas que vão me trazer essa sensação de estar apaixonado, esse movimento todo, né, corporal que acontece, dessa ideia de estar apaixonado. Se isso dura 2 anos, é quase como se 2 anos fosse esse prazo de validade. Então, passado 2 anos, o que vai me manter vinculado àquela pessoa? Se eu continuar pensando só nas minhas necessidades individuais, pode ser que nada. Agora, se eu conseguir nesse tempo compreender quem é aquela pessoa, admirar aquela pessoa por outras razões que não fossem o prazer que ela está me proporcionando, razões pelas quais ela é uma pessoa interessante, enfim, uma pessoa admirável com quem eu gostaria de fazer planos e tudo mais, aí sim eu consigo de repente decidir racionalmente, não emocionalmente, racionalmente a continuar naquela relação. E aí daí para frente, por conta do corpo não ter mais essas reações neuroquímicas da paixão, o que vai me manter vinculado àquilo ali são decisões de amor que precisariam ser mais sólidas do que é o que a gente tem falado aqui das relações líquidas. Porque essa decisão de amor, considerando a razão, considerando o que eu quero, por que eu quero estar com aquela pessoa, no que aquilo ali faz sentido para a minha vida e da outra pessoa também, acaba sendo uma decisão que tem que ser tomada quase que diariamente. Todos os dias você precisa entender por que faz sentido estar naquele relacionamento, já que aquele relacionamento não está só me proporcionando prazer, ele tem que me proporcionar outras coisas, né? E se a gente for pensar que a geração do jovem adulto é a geração que mais está colocando o seu prazer pessoal, o prazer imediato como um valor, como algo que precisa ser perseguido o tempo todo, a gente vai entender por que as relações que duram mais de 2 anos, que duram 5 anos, que duram 10 anos, são consideradas relações que super deram certo, porque é mais difícil para a geração de jovens agora, que está pensando só no seu prazer e no prazer imediato, entender o que se faz com uma relação depois que essa relação pode ter tédio, pode ter rotina, pode ter conflito e pode não ter tanto prazer, pelo menos não considerando as nossas reações neuroquímicas, teriam que ser outros motivos e outras fontes de prazer, né? Então fica cada vez mais difícil para essa geração que busca só prazer imediato, entender o que pode ter de positivo numa relação duradoura, né? E aí, o que tem acontecido para muita gente é a perspectiva de que pode se durar muito tempo uma relação. Essa é uma perspectiva que pode estar no nosso imaginário, né, antes de começar uma relação. E aí depois que a relação começa, que começam a ter os problemas, como é que faz para manter uma relação muito tempo e manter uma relação feliz muito tempo? Porque as gerações anteriores mantinham uma relação sólida, duradoura por muito tempo, mas porque elas não tinham essa preocupação de manter uma relação feliz tanto tempo. Elas só tinham a preocupação de manter a relação, tanto que eram, eram pessoas muito mais tolerantes, muito mais. Então se tolerava traição, se tolerava mentira, se tolerava uma série de coisas que, se a gente quiser manter uma relação e quiser estar feliz na relação, a gente passa a não tolerar. Porque de repente a traição e a mentira pode trazer aspectos negativos e conflitos para a relação que a gente não quer ter, né? Então, o que vai fazer manter uma relação muito tempo é justamente as pessoas conseguirem compreender quais são as razões para estarem juntos e quais são os mecanismos de diálogo, de acordos que se possa fazer para que essa relação vá durar. Então, inclusive, quais são os limites, o que eu posso tolerar e o que eu não consigo tolerar, o que eu não posso. E isso precisa ser conversado entre os dois, né, para as relações serem menos, menos curtas, menos efêmeras, como as relações líquidas são. Mas, assim, continuo né, colocando a importância da relação ser líquida hoje como uma coisa positiva. Essa ideia de que a gente tem liberdade para ir e vir nas relações é uma ideia boa, porque a gente não precisa se vincular ao outro por estar numa prisão. A nossa escolha não precisa ser uma escolha definitiva que nos obrigue a estar numa relação que nos faça mal, principalmente se é uma relação que seja
tóxica, abusiva, como a gente tem falado bastante atualmente nesses conceitos também. Uma relação normal vai ser uma relação e saudável, é uma relação que vai ter conflito, que vai ter diferença de interesse, que vai ter limite de tolerância, que vai ter uma série de coisas para se ajustar, porque as pessoas, né, são indivíduos independentes, completos e diferentes um do outro e vão precisar se ajustar para manter uma relação saudável. Então, manter uma relação saudável precisa de tudo isso. Mas a ideia na nossa cabeça de que a gente está livre para ir e vir na relação é uma ideia que vai salvar muitas pessoas de manterem relações tóxicas e abusivas por conta de até então estarem pensando que poderiam estar presas nessa relação por essa ideia da vinculação ter que ser eterna e tudo mais. Então, falar de relação líquida hoje pode ser falar também dessa liberdade de ir e vir como um valor. Então, embora tenha muita gente que reclame, as relações estão superficiais, as relações estão vazias, está difícil se namorar, está difícil casar, está difícil manter uma relação muito tempo, porque ninguém quer se apegar. Embora tenha esse lado que eu entendo de questionamento, de frustração e de coisa que é ruim das relações estarem líquidas dessa forma, eu ainda coloco, né, priorizo falar do quanto isso pode ser positivo. As relações estarem líquidas pode ser positivo para que as pessoas não se prendam em relações ruins, em relações que realmente fazem mal, que não são relações difíceis só de adaptar, mas relações que causam mal-estar, que causam violência, que causam abuso, que causam que baixa autoestima, que maltratam as pessoas, tanto fisicamente quanto psicologicamente, principalmente psicologicamente. Então, você ter essa liberdade, você saber que a sua escolha com o parceiro não é uma escolha definitiva, que você pode ir e vir, isso pode ser muito bom para salvar as pessoas dessas relações tão ruins. Então, as relações líquidas têm o seu aspecto, né, hoje que a gente pode pensar dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, dessa dificuldade de se ficar numa relação muito tempo, mas tem também esse aspecto muito positivo de salvar pessoas de se aprisionarem em relações ruins. Então, aqueles casamentos que duraram 50 anos, tem casamentos que duraram 50 anos e que foram casamentos que tiveram que deram frutos de família, netos, né, e que puderam ser famílias unidas e felizes e tudo mais. E tiveram casamentos que duraram 50 anos com a esposa sendo humilhada, apanhando, né, sendo estuprada em casa, enfim, com uma série de coisas que foram toleradas por conta de não poderem se separar. Então a gente precisa entender também o que é admirável numa relação duradoura, né, e entender até pra gente mesmo o que seria admirável ter uma relação duradoura. Não estou colocando a ideia de que a gente tem que se relacionar para se separar, mas existe um aspecto muito positivo nesse individualismo aí, que aumentou bastante do nosso século, né? Do final do século XX e século XXI que a gente está vivendo, que é justamente a ideia de que a gente precisa buscar coisas, inclusive as relações, que nos façam bem, que nos façam felizes. Né? E aí a gente precisa entender também o que seria esse conceito de felicidade. O que vai fazer as relações serem tão superficiais e vazias e o desapego ser tão grande hoje em dia, essa ideia do prazer imediato ser considerada felicidade. Então eu preciso ser feliz todo dia, eu preciso ter prazer toda hora. E isso é que vai fazer com que as relações não durem tanto tempo. Por quê? Primeiro porque não é verdade. A felicidade não é uma coisa que a gente consiga ter o tempo todo, todo dia, toda hora, né? E vamos combinar que a nossa geração mesmo, né, de jovens adultos de agora, de 20, 30 anos, quer isso, quer prazer toda hora, o mais rápido possível, a todo momento. E aí estar num relacionamento não vai colocar no relacionamento a expectativa de que vai te trazer alegria e prazer e felicidade o tempo todo, toda hora, é que vai fazer com que as relações não durem muito tempo. A gente não consegue nem fazer isso pelo outro o tempo todo e nem fazer isso pela gente mesmo o tempo todo. Porque vai ter momentos de contrariedade, vai ter momentos de conflito, vai ter momentos que não vai. De equilíbrio até, e de tédio, enfim, e de que a gente não consiga manter o tempo todo essa possibilidade de dar prazer para o outro, essa possibilidade de ter alegria o tempo todo. Então é exatamente isso que vai
junto com a ideia do desapego. Então, eu estou com essa pessoa, ela me faz bem, 3 meses eu estou super feliz, eu estou super alegre e tudo mais. Tivemos as nossas primeiras brigas e não estamos mais sendo felizes o tempo todo, então eu já posso me desapegar dessa pessoa, me vincular a uma outra e vamos embora. Porque esse meu prazer pessoal acabou ficando maior do que tudo. E isso que é um problema da relação líquida hoje, dessa ideia do desapego está sendo tão colocada como uma coisa boa. E não é. Então, assim, a gente precisa buscar a nossa felicidade? Sim, entendendo que a nossa felicidade é uma construção de momentos felizes que vão acontecendo. Um aqui, outro ali, então, e que não dependem só do outro. Principalmente dependem da gente mesmo. Então, para eu estar feliz e buscar meu prazer, se eu quero isso o tempo todo, eu preciso fazer isso eu por mim mesmo. E não colocar essa expectativa que a outra pessoa vai cumprir isso. Porque aí no que a outra pessoa não cumpre, a gente deixa a relação realmente superficial, vai embora e não insiste em relações que poderiam ser positivas de outras maneiras também. Então, essa ideia de que se eu busco a minha felicidade, eu busco o meu prazer, é uma ideia ótima, é uma ideia boa para a nossa modernidade, para a nossa geração, mas a gente tem que ter responsabilidade de entender que então quem tem que buscar a nossa própria felicidade sou eu mesmo, não é o outro que tem essa obrigação comigo. Então sou eu que tenho que buscar. Então, se sou eu que tenho que buscar, eu preciso ter outras fontes de prazer que não seja só o meu relacionamento. Que sejam outras atividades que eu faço, atividade de autocuidado, trabalho, lazer, esporte, enfim, terapia, qualquer coisa, outras coisas que vão me trazer também bem-estar, qualidade de vida, prazer, alegria, que não seja só o meu parceiro. E que o meu parceiro também tem essa possibilidade de ser alguém ou de ser uma fonte de alegria e de prazer, mas eu preciso ter maturidade para entender que alegria e prazer não é algo que acontece todo dia, toda hora, o tempo todo. Que vão ter momentos que a gente não vai estar assim, inclusive na relação. E precisamos ter também essa maturidade para entender que não estar feliz o tempo todo, todo dia na relação, significa que necessariamente essa relação está dando errado, está sendo ruim. Ela está dando errado e sendo ruim se ela está te fazendo mal. Aí ela está dando errado e sendo ruim e vai embora. Agora, se em algum momento essa relação não está me dando prazer, ela não está sendo a minha única fonte de prazer, isso não significa que essa relação está sendo ruim. Pode ser que você esteja buscando prazer só nessa relação e não outras coisas que você precisa buscar por você mesmo. Isso também precisa, a gente precisa ter essa clareza para diferenciar isso. Como é que eu faço para ter essa clareza, para diferenciar esse tipo de coisa no dia a dia, na minha vida, para não colocar tanta expectativa no outro, para entender quais são as minhas fontes de prazer, para entender quais são as possibilidades que eu tenho de alegria que não sejam só nas relações amorosas, para entender quais são os motivos para escolher estar com essa pessoa e não outra, e se eu preciso sair dessa relação ou não outra. Como é que eu faço isso? Bom, para fazer isso você precisa refletir sobre isso. Você precisa estar ativamente pensando nisso, conscientemente pensando nisso. Eu sou psicóloga, eu vou te dizer que eu vou te indicar que você faça terapia. Se você não puder fazer terapia, eu vou te indicar que você, pelo menos, comece a refletir sobre isso, que você escreva, que você pense, que você faça essa possibilidade de reflexão mesmo sobre você, sobre o que é importante para você, sobre o que é importante para o outro, de que maneira vocês estão vinculados, por que vocês estão vinculados. Então, assim, tudo isso precisa estar no seu imaginário. Se você quiser estar numa relação, vai precisar estar no seu imaginário para você entender se essa relação está indo bem, está fluindo bem ou não. E se sozinho você não consegue fazer isso, busca ajuda, busca terapia. A terapia não precisa ser só um espaço para você estar porque você está ansioso, porque você está deprimido, porque você está com algum diagnóstico que o médico te deu, ou porque você teve uma perda, ou porque você está numa crise, ou porque você está numa angústia muito grande. A terapia também pode ser um espaço justamente para você conseguir ter uma reflexão melhor orientada sobre o que fazer com as suas decisões na sua vida. Né? Senão, o que acontece é que a gente fica tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos padrões a vida inteira, sem saber por que a gente está fazendo isso, fazendo mal a outras pessoas, fazendo mal a gente mesmo, colocando expectativas de coisas que a gente tinha que resolver no outro. Né? Então, assim, vim falar hoje sobre relações líquidas, eu já vou encerrar daqui a pouquinho a live. Então, assim, falei no comecinho, da onde que vem esse conceito de relação líquida, de amor líquido, de como as relações são,
como esse conceito foi colocado pelo sociólogo Bauman. Vou deixar aqui na descrição do GVT da live o livro, né, o livro Amor Líquido, que é um livro muito bom para se ler, se você quer entender como é que essas relações estão se construindo, as relações amorosas estão se construindo hoje em dia, dentro dessa ideia de liquidez, né, de fluidez, e o porquê que ele coloca esse conceito. Então, no começo eu expliquei quem era o Bauman, expliquei um pouquinho de como é que esse conceito foi aparecendo na teoria dele, como é que isso foi aparecendo pra gente, né? Quais as consequências disso. E falei dos aspectos positivos e negativos das relações serem líquidas hoje em dia. Positivo, que eu acho que, repito, que eu acho que tem um ponto muito positivo na relação líquida, é a nossa liberdade de ir e vir nas relações, a possibilidade da gente não ficar presa às relações por elas terem que ser concretas, por elas terem que ser duradouras. Então, a gente tem maior qualidade nas nossas escolhas por a gente poder ter essa liberdade. E o problema, né, do desapego, o problema das relações serem curtas e superficiais e vazias, e estarem também relacionadas com a maneira como a gente entra na relação, não só o outro, como a gente entra na relação, colocando na relação a expectativa de nos dar prazer e nos dar bem-estar o tempo todo, como se o outro tivesse essa obrigação, como se a outra pessoa com quem a gente está se relacionando tivesse que suprir essa nossa necessidade o tempo todo. E justamente o fato de a gente estar buscando prazer imediato na nossa vida, a nossa geração está buscando prazer imediato o tempo todo, nos colocar nesse lugar de achar que as relações precisam ser esse espaço para nos dar bem-estar, porque somos individualistas, é o que o Bauman vai falar. A nossa geração é uma geração individualista que está buscando a sua própria felicidade. Isso é bom num determinado ponto, a gente precisa buscar a nossa felicidade realmente, mas a gente precisa entender que se nós somos seres individuais e completos e que estamos buscando a nossa felicidade, a gente não precisa colocar essa expectativa só no outro. A gente precisa entender a nossa responsabilidade sobre isso. Entender também o que é prazer, o que é felicidade, que não é algo que se tem toda hora, o tempo todo, que é também uma construção que a gente vai fazer ao longo da nossa vida com várias coisas que vão nos trazer alegria e prazer em determinados momentos, que em outros momentos da nossa vida pode não experimentar isso o tempo inteiro, e que então as relações hoje estão mais curtas e mais exigentes e intolerantes, porque a gente está colocando no outro essa expectativa de ter que nos satisfazer o tempo inteiro, né? Coisa que, na verdade, é muito mais a nossa responsabilidade do que do outro. Então, eu falei sobre isso tudo, mais um pouquinho na live. Então, se vocês quiserem assistir completa, vai ficar salvo aqui. Eu vou só dar uma olhadinha nos comentários que vocês fizeram, para ver se eu preciso responder alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Muito importante termos as atividades que gostamos. Se isso não acontece, nós sufocamos o relacionamento, sem dúvida. Sem dúvida, é um dos pontos que eu coloquei. A gente precisa entender que a gente precisa buscar a nossa felicidade também por nós mesmos individualmente, independente das nossas relações. Muito bom, não adianta dividir naquilo que só... Não adianta dividir naquilo que só um lado se dá. Sim, acho que um outro ponto importante de se falar quando a gente está falando de relação, de relacionamento, de relação líquida, falando de relação hoje, é falar sobre esse conceito de reciprocidade, né? Que as pessoas falam muita coisa na internet a respeito de reciprocidade, que a gente tem que dar o que o outro dá de volta, que a gente tem que... a gente só pode se relacionar em relações que sejam recíprocas, que a gente precisa esperar isso das relações e tudo mais. Então a gente faz para receber de volta, se a gente não receber de volta a gente tem que ir embora, tudo mais. Cuidado com a ideia da reciprocidade. Entendo que há necessidade de troca, que há necessidade de que o afeto aconteça das duas partes para a relação funcionar e dar certo, né? Que é justo que as duas partes estejam engajadas e vinculadas na relação, mas cuidado com essa ideia de reciprocidade, porque quando a gente pensa na medida da reciprocidade como sendo assim, o que eu faço pelo outro, o outro tem que fazer por mim. Por quê? Porque a gente vai basear o nosso julgamento disso naquilo que eu sou capaz de dar, desejando que o outro seja um igual a mim.
e que ele seja capaz de dar exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito que eu dou. Então, na hora de pensar sobre isso, sobre reciprocidade, pensa também no que o outro tem capacidade de dar, da maneira como ele demonstra, ou como ela demonstra o seu afeto. Então, observa quem é esse outro, qual é a maneira como ela se relaciona, como é a maneira como ela demonstra afeto, e aí observe se ela está demonstrando afeto mesmo ou não. Mas não faça essa medida baseada no que você dá, mas baseado no que o outro é e no que o outro é capaz de dar. Porque senão a gente pode ter grandes chances de não conseguir se vincular a ninguém, pura e simplesmente porque ninguém vai ser exatamente como a gente é. Então, na hora de falar sobre isso, na hora de pensar sobre isso, é muita gente falando de reciprocidade na internet, e eu entendo o que estão querendo dizer com isso, né? Que o afeto precisa estar sendo trocado, que os dois precisam estar dando afeto numa relação amorosa. Então, precisa ter troca afetiva, precisa ter interesse mútuo da relação dar certo, mas pensa que à medida que uma pessoa faz para demonstrar afeto é baseada nas experiências dela, na história de vida dela, na maneira como se desenvolveu o afeto na família dela, na forma como ela conseguiu até então se relacionar com outras pessoas e foi aprendendo a se relacionar, e aí ela chega na relação com você podendo demonstrar de determinada forma. Então, observa se ela demonstra. Agora, não faça essa medida baseada na tua perspectiva apenas. Por isso que as relações precisam durar um pouquinho mais para que as pessoas consigam se conhecer antes de se exigir. Porque se a gente não conhece, por exemplo, isso, imagina, você está se relacionando com uma pessoa que na história familiar dela não viveu bons momentos de receber amor, de receber abraço, de receber carinho, de receber, de falar eu te amo, nem nada disso. Aí você vai nessa relação com essa pessoa, você recebeu. Então você gosta de abraço, você gosta de carinho, você fala eu te amo. Essa outra pessoa não viveu isso na vida dela familiar, não viveu isso nos outros relacionamentos e não sabe fazer isso, não sabe direito como se colocar por conta disso. Se você não consegue ter tempo para conhecer essa pessoa, pode ser que você julgue que essa pessoa não está engajada, vinculada na relação, porque ela não está te dando a mesma coisa que você dá a ela. Mas você ainda não conheceu o suficiente para entender por que ela não está fazendo igual você. Ela não está fazendo igual, muitas vezes pode ser porque ela não sabe fazer. E aí, a oportunidade que ela vai ter, inclusive, de aprender a fazer, vai ser nessa relação com você. Então, a gente precisa ter tempo para conhecer essa outra pessoa um pouco melhor, a fundo, como é que ela viveu até então, como é que ela funcionou até então, para poder você, então, entender o que ela de fato é capaz de dar. Então, de repente, essa pessoa pode ser que ela não consiga demonstrar afeto dizendo eu te amo ou abraçando, mas de repente ela consegue demonstrar com gestos, com atitudes no dia a dia de fazer coisas para outra pessoa. Ah, eu ajudo essa pessoa a arrumar a casa, eu ajudo a fazer, a lavar a louça, eu ajudo a cuidar de determinada coisa, e ajudar seria essa demonstração de afeto, com coisas práticas, com coisas, com atitudes, outro tipo de atitude. Então, quando a gente fala de reciprocidade, quando as pessoas estão falando de reciprocidade, fiquem atentos que a reciprocidade tem a ver com o afeto, mas a maneira de demonstrar o afeto pode e vai ser diferente entre as pessoas. E aí, para isso, a gente precisa ter tempo para conhecer o outro e sensibilidade para entender como é que o outro consegue e se coloca no seu afeto no dia a dia. Porque se a gente for fazer essa medida baseada só na gente, a gente vai ser sempre injusto, a gente vai sempre se frustrar, o outro nunca vai conseguir ser recíproco exatamente como você faz, fazer exatamente o que você faz. Pode até tentar, pode até começar a imitar, né? A gente pode até começar a imitar o outro para fazer exatamente igual. Mas as chances disso ser prolongado e duradouro o tempo todo é muito pequena, porque a gente não consegue ser quem a gente não é por muito tempo e ficar só imitando o comportamento do outro. Então, quando for pensar sobre reciprocidade, pensa na reciprocidade sobre o afeto que está sendo colocado e está sendo trocado, e não sobre a maneira como é colocado esse afeto para você, né? Então, assim, esse eu acho que é um conceito, eu acho que eu vou ver se eu faço uma live só falando sobre reciprocidade, porque é um assunto muito importante, que é muito colocado o tempo inteiro na internet,
Qualquer lugar que você olha está se falando sobre isso, mas não se explica direito o que é. Né? Que a reciprocidade não precisa ser em termos de comportamento, mas em termos de engajamento, de afeto mesmo. Né? Muito bom você falar sobre a reciprocidade, obrigada. Bom, gente, vou deixar, a live fica salva aqui no IGVT. O meu horário aqui na chave da questão é terça-feira às 2 horas. Não tenho vindo toda. Mentira, sexta-feira, 2 horas. Não tenho vindo toda sexta-feira. Tem sexta-feira que eu consigo vir, tem sexta-feira que não. Mas, assim, eu vou sempre aparecer, sempre sexta, às 2 horas da tarde. Todas as outras lives que eu já fiz na chave da questão estão aqui. Tem várias lives sobre relacionamento, né? Tem algumas que eu convido o psicólogo Thiago, que vem falar sobre relacionamento comigo. Tem algumas que vão falar sobre isso, que fala sobre terapia de casal, que fala sobre relacionamento tóxico, que fala sobre, enfim, a importância, né? Maneiras de se relacionar de maneira saudável. Então, tem vários lives sobre isso aqui na chave da questão também, que eu fiz, então vocês fiquem à vontade. Se quiserem me encontrar na internet, @psicóloga Joyce, tá bom? Beijinho, boa tarde.